Boa noite. Hoje a gente tem mais uma live aqui da Curiosamente com a Tatiana Arantes Alves, que é a mamãe da Duda e vice-presidente da Associação Cornélia de Lange Brasileira. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome de Cornélia de Lange e toda a história da Tati com a sua filhinha Duda. Oi, Tati. Oi, Dani. Boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo jóia. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite da Curiosamente e participar da nossa live. Agora, na quarentena, a gente tem feito várias lives com profissionais e também com mães de crianças para lá especiais. E você não podia ficar de fora, né? Eu e a Obrigada, Tati, Dani. eu que agradeço. Eu e a Tati, a gente teve as nossas histórias cruzadas, né? Posso Sim, contar, Tati? claro, claro, pode contar. Então, a Tati é uma pessoa que há um tempo atrás me ajudou muito, porque a minha filhinha Lívia, eu já contei até aqui numa live sobre ela, ela teve um primeiro diagnóstico de Cornélia de Lange, foi um diagnóstico clínico por um profissional, e na época quem me falou da Tati, da associação, foi a Mel, né? Daqui de São Manuel, que tem uma filhinha que tem Cornélia, e nós entramos em contato com você, né? Sempre muito Sim, solícita, muito carinhosa com as mães cornelinhas, né? Que nem a gente fala. E no decorrer de um tempo, eu acho que quase um ano, a gente ficou com esse diagnóstico clínico e uhum. sempre entrando em contato com os grupos de pais de Cornélia e muito participativo, só que no final a Lívia fez um exame, né, e detectou que ela tem uma outra síndrome, né, que se assemelha muito com Uhum. Cornélia, mas é o Parkinson, é uma outra síndrome, mas assim, o carinho e afeto e a gratidão, né, pela sua generosidade de nos acolher naquele primeiro momento foi muito importante, né? Que Então, bom, acho Dani, que escutar isso. Eu fico muito feliz. E hoje você viu que continuamos amigas, né? Continuamos a nos falar. Então, sim, acho que essas crianças, assim, são muito especiais, né? Que elas trazem pessoas muito especiais para as nossas vidas também. sim, sim, E amizade é muito importante. sim, sim. E eu quero te agradecer, Dani, também pelo convite. Me senti muito honrada e muito importante por esse convite seu hoje aí na sua página tão especial. Então, muito obrigada. Estou super honrada de estar participando hoje nessa live aí com você. Espero que a Eu que gente, muito né, possa trazer aí um pouquinho da experiência. São tantas coisas. Hoje a gente conversou um pouco, né, Dani, sobre a trajetória, sobre tantas coisas que nós vivemos. E falar em uma hora, assim, é pouco tempo para tanta vivência, né? Mas vamos tentar importante. passar um pouquinho aí do que a gente vive e viveu. Sim, né? A gente conversou até, né? Eu falei para Tati hoje mais cedo, né? É difícil, né? As nossas crianças tão pequenas já viveram tantas histórias, parece que elas têm 80 anos, né? De tantas histórias que já Sim, viveram, né? Então, e sim, normalmente isso acho que se repete, provavelmente a gente tem mães aqui assistindo, e se repete na história de mães de crianças raras, atípicas, especiais, né? Que tem muita história para contar, né? Então, a gente vai tentar, né? E com certeza vai conseguir extrair o mais importante, né? Tudo é importante, mas um retalho aí da sim, sua história, que é fascinante, é de luta, de mãe guerreira, né? com E é de mãe que não certeza. desiste. Agora me conta um pouquinho, vamos contar um pouquinho, né? Como Vamos. é que começa a sua história com a dona Duda? Com a Dona Quando é Maria que Eduarda, começa né? a Dona Maria Eduarda? Como é que tudo Então, começou? Quando Dani, é que você percebeu que tinha algo especial na Dona Maria Eduarda?
Então, a Dudinha, bom, foi uma gravidez planejada, né? Nós já estávamos casados aí há 2 anos, planejamos a gravidez. No início eu trabalhava numa maternidade na época, né? Que eu estava grávida da Duda, aqui em São Paulo, na Promatre. E no terceiro mês que a gente faz o exame morfológico, nós vimos que a translucência nucal dela estava no limite, né? E aí ali já surgiu um ponto de interrogação, porque normalmente a TN, né, que é essa translucência nucal, que é uma indicação de síndromes, enfim, dá muito baixo, e a dela deu bem no limite. Bom, passou-se, vamos, né, seguir em frente na gestação, e eu, como trabalhava lá na Promatre, eu queria muito saber o sexo. Queria saber se era menino, se era menina, aquela ansiedade, né, de saber o sexo. Então eu ia muito no pronto-socorro, né, fazer ultrassom. E eu tinha acesso livre lá, e aí no quarto mês, foi logo na sequência aí da translucência nucal, o médico viu que tinha alguma coisa na mãozinha dela, né? E a Duda tem ausência de 2 dedinhos em uma das mãozinhas. E aí ele olhava, falou, o que foi, doutor? Tem alguma coisa errada? Ele falou assim, eu acho que tem alguma coisa na mãozinha dela. Não sei se a mãozinha dela tá fechada, mas eu acho que é interessante você repetir o ultrassom. E aí eu falei com a minha tia, que foi a obstetra, que fez o parto da Duda, falou, Tati, vamos seguir, calma, tá em formação ainda. Fomos para o 5º mês da gestação, para fazer o morfológico do 5º mês, e nós detectamos um rim pélvico. Então, um dos rins da Dudinha é um pouquinho mais baixo que o outro. Também foi detectada uma micrognatia, e aí confirmou a ausência dos 2 dedinhos da mãozinha. Então, aí já tinham algumas malformações, né, vistas na gestação. E aí o médico falou assim, bom, pode ser malformações isoladas ou tem grandes chances de ser alguma síndrome. Só que a gente tem aí mais de 8.000 síndromes, né, Dani? Então, assim, foi sugerido fazer a aminocentese, que é a retirada daquele líquido, né? Mas a gente conversou muito com o médico e nós optamos em não fazer porque tinha um risco de aborto. Então, se isso acontecesse, eu não me perdoaria. Enfim, demos sequência na gestação. No 9º mês, né, 8º para o 9º mês, a Duda parou de crescer e ganhar peso. Então, era mais um indicador. E aí, mais um indicador. Aí foi marcado a cesárea, né? Lá na Promatre mesmo, onde eu trabalhava. E a Dudinha nasceu com 37 semanas, 2,5 kg e 41 centímetros. Ela nasceu com tamanho de prematuro. Tá, miudinha. Bem pequenininha. E aí ela nasceu, ela não chorou quando ela nasceu, ela não mamou, né? Porque normalmente a criança mama logo na sequência, então a Duda não tinha sucção, e ela não chorou. Então isso foi uma preocupação ali na hora do parto, porque a gente não ouviu o chorinho dela. E aí logo depois passou-se aí acho que uns 10 minutos e ela não voltava, e minha tia falava, calma, Tati, ela tá bem, eles estão limpando ela, tal. E aí ela voltou dentro da incubadora, né? Então, precisando de oxigênio. Então, assim, foi um momento que a gente viu a mãozinha, a ausência dos dedinhos, ela toda pequenininha, curtinha, sem chorar. Ela não abria direito a boquinha, né? Que até hoje ela tem uma resistência, uma limitação da abertura de boca. Enfim, a Dudinha, depois aí do parto, ela ficou 46 dias na UTI.
E o diagnóstico dela, Dani, foi feito 2 dias depois do nascimento. Então, Tá. foi um diagnóstico precoce, cedo, né? Porque ela nasceu 2 dias depois, já tínhamos o diagnóstico. E quando a geneticista passou para avaliá-la na UTI da Promatra, ela falou assim: certeza que ela tem a síndrome Cornélia de Lange. Primeiro, o diagnóstico foi clínico. Foi clínico. Não, foi Tá. clínico. No primeiro momento foi clínico com as características físicas da Duda, porque a Duda ela tem características bem clássicas da síndrome. Tá. E aí eu perguntava, e aí a gente se perguntava, né? Meu Deus, mas que síndrome é essa que a gente nunca tinha ouvido falar, né? A cada 40 mil, 30, 40 mil nascimentos, nasce um com a síndrome Cornélia de Lange. Mais ou menos essa é a estimativa. Tá. Para você ter ideia, síndrome de Down, mais ou menos são 600 para um. Então, Cornélia de Lange, 40 mil para um, Então, é né? uma síndrome considerada rara. Sim, rara. Entra no rol das De síndromes raras, doenças raras, consideradas sim, das raras. síndromes Doenças raras. raras. Exatamente. Tá. Tá. E aí a gente vai no Google, né? Nós fomos no Google buscar o que era a síndrome Cornélia de Lange. Então, o Google ele traz coisas boas, mas traz coisas ruins também, né? Então, tinha tudo que poderia causar a síndrome lá. E aí, Dani, eu lembro que a gente colocava no Google e vinha assim a carinha da Duda. Era a Duda que estava ali na internet, igualzinha, sabe? Parecia que era a Duda que estava ali. Você não teve dúvidas Não. Quando eu vi que a era essa foto, síndrome. não. Ela é exatamente o que ela descreveu e fisicamente, né? Enfim, Dani, a Duda passou 46 dias na UTI, ela fez a gastrostomia, porque até hoje ela não se alimenta por gastro, ela não tem uma alimentação via oral, apesar de nós termos tentado muito tempo, mas ela não aceitou, ela tem uma fenda, né, no palato, que é a abertura do céu da boca, então isso dificulta também a alimentação dela, mas ela também tem uma resistência muito grande. Tá. E quando a gente foi buscar o que era síndrome, a gente lia muito sobre broncoaspiração, óbito por broncoaspiração. Então vou te falar que a gente tentou aí uns 2 anos alimentação via oral e depois a gente recuou, porque a gente ficou com medo também de pneumonia, broncoaspiração, enfim. E aí, como a gastrostomia é uma alimentação de via segura, a gente acabou abrindo mão, né, abortando um pouco essa insistência aí na via oral. Tá. Tá. E pode falar. E aí, como é que a Tati, né? Ah lá, tem a Luana, sou mãe da Bia com síndrome de Cornélia. Como é que a Tati, mãe, né, com esse primeiro diagnóstico, com todas essas descobertas precoces, ainda bem, né, com todo esse Sim, acompanhamento de um pré-natal muito bem feito, né? sim. Como é que a Tati, mãe, a Tati, mulher, reagiu a tudo isso? Como é que foi o impacto em vocês? Olha, Dani, eu vou te falar uma coisa. Claro que a gente é lançado num mundo que a gente nunca viveu, né? Então, quando você tem um diagnóstico assim, você para e pensa. Você fala, meu Deus, e agora? Né? Porque a gente nunca tinha ouvido falar. Tinha médicos que nunca tinham visto, leu em livro. E a gente não tinha nenhuma referência aqui no Brasil. Então, a gente buscava informação e não achava nada. Eram estudos na Europa e Estados Unidos, né? Então, no primeiro momento, a gente se sentiu assim, bem perdido. A gente tinha medo do prognóstico da síndrome, né? Quanto tempo que a Duda vai viver? O que pode acontecer? Porque realmente era muito pobre, assim, as informações que a gente tinha, né? Sim. E até vou
abrir um parênteses aqui e contar sobre a psicóloga da Promatre, porque agora você comentou como que foi isso, né, receber essa notícia. Mas a psicóloga da Promatre conversava muito com as mães da UTI, com os pais da UTI. E aí ela chegou para nós um dia e falou assim, agora vocês estão de luto, porque aquela criança que foi planejada, vocês têm que enterrar e chegou uma outra criança para vocês, né? Então, assim, aquilo no momento foi muito forte, assim, né, Dani? Você ouvir naquele momento uma profissional falando isso para você. O Fábio, meu marido, né, pai da Dudinha, ele ficou revoltado na época. Como que ela vem falar uma coisa dessa? Enfim. Mas depois a gente entendeu, e é verdade, né? E é verdade, a gente planeja uma coisa, né? E recebemos outra. Não que seja ruim, pior, melhor, mas é diferente, né? E a gente teve que aprender muita coisa com a Duda, né? Por experiências assim, pais de primeira viagem. A Duda chegou em casa com 46 dias de vida, 41 centímetros, ela era super pequenininha, assim, tamanho de prematuro, a gente dando dieta para ela na sonda, porque era tudo via gastrostomia, a gente teve que aprender tudo. Então, assim, o medo dela engasgar, 24 horas atentos a ela, né? Paralelamente, a gente precisava estimulá-la, porque fala-se tanto da estimulação precoce, que né, precisa começar cedo, enfim. E aí até essa semana a gente estava vendo umas fotos da Dudinha pequenininha, tanta coisa que a gente já viveu nesses quase 10 anos. Dani, você fala, puxa vida, conseguimos, A Duda passamos. já está com 9? A Duda está Tá com com 9? 9. 9 9 anos, aninhos, né? vai fazer 10 anos em outubro, Tá, né? tá. E Então, aí, como é que foi essa evolução? Você me contou que até os 2 anos você ficou com dedicação exclusiva com a Duda, deixou de trabalhar. O que foi importante para a Duda nesses primeiros momentos? Nesses pois primeiros é, 2 anos Dani. aí? Depois eu acabei saindo, né, da Promatre, e aí fiquei com a Duda o tempo integral com ela. Nós começamos a ir para a CD com 6 meses de vida. A gente conseguimos entrar na CD, que na época também era bem difícil. Ficamos lá por 2 anos. Dudinha fazia físio, fono, terapia ocupacional. Depois tivemos alta da CD, com 2 anos. A Duda estava começando a sentar, Tá. com 2 aninhos. Então, ela teve um desenvolvimento tardio. Depois começamos a procurar clínicas particulares, né, em que ela faz até hoje. Então, eu acho que foi super importante, Dani. Não me arrependo de nada, não me arrependo de ter parado de trabalhar e ter ficado com ela. Eu acho que naquele momento, sabe, foi o que a gente precisava fazer, a gente precisava estar junto com ela naquele momento, né? E depois Investir de. nela. Exatamente. E que até hoje ela faz, né, Dani? Ela tem sessões de físio, fono, TO, e que isso vai para o resto da vida dela. Eu acho que é qualidade de vida para eles, né? Sim. Com 2 aninhos, pode falar. Pode falar. Pode falar. Com 2 aninhos ela foi para a escolinha. Foi para a escola, né, com um medo que a gente tinha de colocá-la na escola, mas, assim, por um outro lado, importantíssimo a convivência dela com outras crianças, né, coisa que ela não tinha em casa. Então, colocamos ela na escola e foi muito legal, foi muito bom para ela. E até hoje, então, a Duda vai para a escola meio período e faz meio período de terapia, cada dia é uma. Tá, tá. Agora é importante você contar um pouquinho pra gente. A gente tá falando de Cornélia, a gente tá falando de Dudinha. O que caracteriza
pessoal que não conhece, por ser uma síndrome rara. O que Uhum. caracteriza a síndrome Cornélia de Lange e como é feito o diagnóstico, Tati? Né? Você já Então, falou que no primeiro momento foi clínico, né? Mas o que foi. uma pessoa, uma mãe pode chamar? Quais são as características clássicas de um Sim, profissional que está atendendo, né? Que a gente está falando com o Brasil todo, né? Uma mãe, né? Que está meio assim, porque existem graus também, né? é. Diferenças também, né? De Não fenotípicas, mas desenvolvimento, de de fenômeno. desenvolvimento. Que, Mas, regra geral, assim, os pais podem prestar atenção e os profissionais que não têm tanto, não tiveram oportunidade de ter contato e uhum. podem vir a ter, né? Pode Dani, continuar. na Cornélia de Lange, nós temos aí 5 mutações, né? E sim, tem a forma clássica, tem as formas mais leves, né? As formas clássicas, depois até vou trazer a Duda aqui para vocês verem, né? Porque ela tem as características bem clássicas, mas assim, são as sobrancelhas arqueadas e unidas, narizinho arrebitado, boquinha fina, alguns têm a micrognatia, que é o queixinho um pouquinho para trás, tem a má Uhum. formação de membros, alguns ausência de dedinhos, ou mesmo do parte do bracinho, ou das perninhas, né, em casos um Tá. pouco mais severos. Mas cabelo, né, cheio, muito cabelo, pelo pelo corpo, estatura baixa, um peso, né, também abaixo do normal. Deixa eu pegar a Dudinha aqui para você ver, para vocês verem. Tá. Vamos conhecer a Dudinha, gente. Só que olha o fio. Olá, Dô. Oi! Olá, tia Dani. Olha a tia Oi, Duda! Dani. Oi, boa Olá, noite! pessoal. A nossa estrela da noite, Dona Maria Então, Eduarda. falando A dela, estrela, né? Olá, falando Dô. da Dona Maria Eduarda, ela tem bem as características, inclusive da sobrancelha, né? Tem até assim, uns Tem, desenhinhos, né, Tati, tem. que fala, Ó, né? Bem característico. bem Olha lá, cabeludinha, Dudinha, tá vendo? cabeluda. Olha lá, tia Dani, Dô. Oiê! Então, Dani, ó, Boa por exemplo, noite. ela tem 9 aninhos, mas ela tem tamanhinho aí de 3 anos, mais ou menos. Tá, Tá? pronto. Agora vai Pronto. com o papai. Agora vai com o papai. Né? Então, ela é pequenininha. Então, assim, essa é a forma clássica aí da Cornélia de Lange. Tem crianças, por exemplo, a Duda é não verbal. Então, a Dudinha não fala, o que é Olha uma lá, característica. a Luana tá falando, minha Bia é igual a Duda. Elas são iguais. A gente fala que são irmãs. São Que são irmãs. irmãs. Elas são bem parecidas. E então, Dani, e tem as formas mais leves. Então, tem adultos, por exemplo, que se formam na faculdade, que conseguem estudar, escrever, ler, que falam. A grande maioria tem dificuldade de fala, né? Então, a fala é importante, né? Mas também se relaciona um pouco a características autísticas. Então, às vezes, a criança, de forma leve, né, ela não é diagnosticada tão precocemente, porque também tem características físicas leves. Sim, isso é um detalhe importante, né? Que uma Muito. forma leve, que não tenha alguma perda, que nem a Dudinha nasceu sem os dedinhos, que já chama Sim, atenção, que teve uma exatamente. gestação tranquila, que pode acontecer, Super. às vezes Sim, só uma prematuridade, e aí vai se juntando um quebra-cabeça, com mais é, pelinho, né? A exatamente. fala atrasada. A gente não pode, né? Tem que falar aqueles atrasos motores. A gente tem falado muito aqui, sabe, Tati, nas lives Uhum. com as
sinais que a gente tem que prestar atenção mesmo nos marcos do desenvolvimento, né? Exatamente, A Dani. idade de engatinhar, a idade de andar, a idade de falar, porque esses marcos não são determinantes, mas são sim sinais de alerta. Cada criança tem São. seu tempo, porque de um lado você já foi surpreendida, né, Tati, muito cedo com o diagnóstico. O susto já veio cedo, lá com o terceiro mês da gestação, um sinal de alerta levantou com o exame do ultrassom, né? Então, É, você, de um lado, teve o privilégio de ter um diagnóstico rápido. E a dor sim, também, né? sim. Por outro lado, pode ter mães aqui que não têm, assim, tanto acesso ou desconhecimento mesmo da Uhum. síndrome por ser rara, né? É, Por se conhecer muito na literatura e não na prática, a gente pode pensar que passa batido de uma forma mais leve. E aí essa exato. criança fica aí num rol, não que o que a gente tem falado sempre aqui, independente do diagnóstico, a estimulação precoce, a gente não deixar aquela velha Independente, coisa, né, cada Dani? um tem o É. seu tempo, porque você tem uma filhinha clássica, mas eu aposto que você já citou muitas histórias de mães com Cornélia mais Uhum. leves, ou Sim, menos, que demorou um pouco, né, para descobrir. sim, com certeza. É, e por exemplo, as formas mais leves, quando o médico também não consegue fechar um diagnóstico, é orientado a fazer o exoma, que o exoma é, né, aquele exame genético que ele analisa, né, várias síndromes, porém é um exame de alto custo. Hoje no Brasil, o exoma custa em torno de 10 mil, 12 mil reais, né? Então, e acho que o plano de saúde é difícil cobrir, né? É, Eu acho que é, é complicado nem cobrir, todos né? cobrem, enfim. Então é É, muito delicado, né, Dani? Então tem algumas crianças que sim, que ou têm um diagnóstico tardio, ou ficam sim, realmente sem diagnóstico, né? sim, sim. Que o médico não Hoje, consegue fechar. hoje no Brasil, você sabe dizer quantos cornelinhos nós temos com Então, diagnóstico? depois a gente volta e fala um pouquinho da associação, né? Eu Mas pulei uma parte, né? imagina. Mas assim, falando do número de casos, Dani, a associação ela foi fundada em 2014 e hoje nós temos Porque, aí. gente, deixa eu falar, desculpa. Pode falar. Porque essa mãe guerreira, com tudo isso que vocês já ouviram, né? Com toda a sua disposição e disponibilidade de cuidar da adulta, ela teve força e amor e transformou a dor dela, né, em amor. E ela fundou, você sozinha, Tati? Ou com outras mães? Na verdade, foi fundado sim com outros pais que nos apoiaram, né? Mas a ideia inicial foi do Fábio, pai da Do Duda, seu meu marido? marido. Foi. Não. Eles fundaram a Associação de Cornélia de Lange aqui no Brasil, né? Que é uma associação não governamental, sem fins lucrativos, para Sim. divulgar, né? O site é CDL. cdlsbrasil.org. Isso, não vou falar besteira aqui. Então, eles fundaram uma associação. Ô, Fábio, põe aí para o pessoal. O Fábio está assistindo, não está? Tá, tá. Entendeu, né? Põe aí para o pessoal o site da associação aqui nos nossos comentários, por favor, né? Para o pessoal conhecer que existe uma associação brasileira fundada por esses pais maravilhosos, né? Para divulgação, informação, orientação para pais e profissionais, né? Sobre a síndrome Cornélia de Lange. Então, vamos Sim. primeiro, antes de você falar dos números, porque os números, eu acho que a sua captação de números também vem Uhum. pela associação, né? Então, eu acho Sim. muito importante você nos contar, assim, como é que começou, então, a associação? Começou em 2014. Foi em 2014, Dani. Nós viajamos. Na verdade, nós participamos de um congresso na Argentina, que aqui não tinha nada. Então, a gente buscava, né? A gente ia no Google, não achava nada, enfim. Conseguimos. A gente achou que ia ter um congresso, a gente buscando na internet, viu um congresso na Argentina.
fomos para a Argentina, conhecemos algumas crianças com a síndrome lá e pais, enfim. Foi a primeira vez que nós conhecemos, assim, pessoalmente, crianças com a síndrome, né? Logo em seguida, fomos para Portugal conhecer a Raríssimas, né? Que é uma casa que existe até hoje, que atende aí doenças raras, e que lá também tinha crianças com a síndrome Cornélia de Lange. E aí, quando nós voltamos, a gente ficou muito empolgado com aquela casa, porque é uma casa dos sonhos, né? Em Como é que que funciona essa casa raríssima? é muito legal, assim. As crianças estudam lá, as crianças almoçam, tem férias, tem as terapias, tem médicos que acompanham. Então, assim, é sensacional, é muito legal. E nós voltamos e a gente falou, puxa vida, o Fábio, né? Muito mais o Fábio. Ele falava assim, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, não tem nada, não tem referência nenhuma. A gente precisa dar referência para esses pais, porque quando a Duda veio, a gente ficou muito perdido, porque não tinha, né, nenhuma referência, nada, estudo. E aí foi que em 2014, em novembro de 2014, fundamos a associação oficialmente, né? Hoje nós não temos uma casa para atender uma estrutura física, um prédio, né? O que é, sim, um sonho aí de consumo, né, futuramente. Mas a gente leva hoje, a gente tem uma referência. Hoje a gente tem um site que as pessoas colocam Cornélia de Lange no Google, né, Dani? E acham lá o site cdlsbrasil.org, então direciona para o site, né? Então, hoje a gente tem um pouco mais de 400 cadastrados, o que provavelmente tem mais no Brasil, às vezes sem diagnóstico, muitas vezes sem acesso à internet, mas a estimativa é que tenha por volta de uns 2.000 pessoas, mais ou menos, com a síndrome. Tem muitas pessoas que acham, que vêm procurar, né, e acham a gente agora no Instagram, né, as lives, isso tem trazido algumas novas famílias, né, A Lúcia está falando, ó, foi no Google que eu encontrei o site, o Facebook dessa família maravilhosa. A Luciana Castro. Pois é, tem muitas famílias que acham a gente aí. No início, as famílias achavam a gente pelo Orkut. Você lembra do Orkut, Dani? Lembro, lógico, eu sou velha, lógico que eu lembro. Então, e aí eu criei um grupo fechado de mães no Facebook, né, que a gente acolhia, trocava informação. Aí depois, bom, aí a gente criou o site, fundou a associação. Mas até a gente estava conversando hoje sobre esse número de pessoas cadastradas, né? Mas nem todos têm um diagnóstico genético, né? Que tem a comprovação que tem crianças muito parecidas, mas às vezes ela se confunde com alguma outra síndrome, enfim, mas nem todos têm o exame genético. Sim, sim, sim. Que é uma coisa que precisava ter mais, né? Até para o diagnóstico. Olha lá, o Fábio está falando aqui. O diagnóstico precoce é muito importante, sim. Muito, porque muito. muda, né? Muda a vida de uma mãe. A gente pode Nossa, falar tudo. demais. É isso que eu tenho batido na tecla. Não muda assim, né, gente? Viu algum tipo de atraso, alguma intercorrência? Comece estimulação. Seja qual for. Seja autismo, seja Não, o que for, independente de qualquer coisa, né? Mas dá um alívio, dá um norte, você saber o que seu filho tem, né? A Lívia fez 7 anos ontem, né? Parabéns para ela. Obrigada. Então, ontem a Lívia fez 7 anos e a gente demorou
a gente conseguiu o diagnóstico com 5 anos fechar. Lógico que a gente sabia que tinha alguma coisa, teve Uhum. cardiopatia, cirurgia do coração, atraso de fala, atraso motor, parará, parará. Então, demorou 5 anos e o meu coração, né, ficava apertado, porque o que, que a gente, o diagnóstico, ele é libertador porque ele dá pra gente a possibilidade de traçar um caminho, É, né? tem um E saber norte, o né, que nos Dani? espera, né? E saber o que nos espera um pouco, né? Sim, O que já se sim. estudou sobre essa síndrome, o que se espera, Exato, é. né? É. Então é muito importante a estimulação, claro, e o diagnóstico também. Eu sou super a favor, porque eu vivi isso na pele, você foi mais precoce ainda o seu diagnóstico, né? É, foi bem cedo Então, mesmo. e eu acho que toda essa força, né, que vocês tiveram de transformar, né, você junto ao seu marido e outros pais que se uniram, né, para ter associação, para divulgar, para promover, né? Sim, Vocês super fizeram parte também de importante, uma né, pesquisa. Dani? Você quer falar? Não. Sobre a pesquisa que vocês participaram? Ah, do Exoma, do. É, É, é. nós fizemos aí uma parceria, né, com o Hospital das Clínicas, especificamente com o setor da genética, né, do HC. E aí foi feito em 68 famílias, se eu não me engano, 68 famílias, o Exoma, né? E dentre as... Gratuitamente, né? Hã? Não entendi, Dani. Gratuitamente, né? Sim, sem Gratuitamente foi custo feito. nenhum. Sim, foi uma pesquisa aí do Hospital das Clínicas com a parceria aí, né, com a CDLS Brasil. E aí alguns resultados aí importantes, né? Inclusive assim, crianças, pessoas que a gente tinha certeza que era Cornélia de Lange, e não é. Então, assim, para Sim. você ver como se confunde algumas características, né? Então, assim, é muito delicado, assim, né? Isso de dar o diagnóstico. Tem muitos médicos que acabam fechando um diagnóstico sem conhecer muito a fundo, porque é uma síndrome rara, né, Dani? Então, como é importante o exame genético, por exemplo, É. você que falou que é a importância de saber um diagnóstico fechado, né? Pois é. Eu posso falar de carteirinha porque eu participei dessa pesquisa, porque a médica Sim, chefe, né? Foi a que, quando a Lívia tinha 2 anos, eu já tinha procurado, e enfim, eu também participei dessa pesquisa. E ela por intermédio dela lá, né, uhum, conseguiu colocar a Lívia, e aí a Lívia é mais um caso que confundia-se com Cornélia e foi pois descobrir que era é, uma coisa mais rara ainda, né? pois Então, é. nós participamos, né? Então, Sim, assim, quantos que achavam que era, e esse diagnóstico, a gente ficou com 1 ano com o diagnóstico clínico de Cornélia, e não era. E e o não era. profissional que nos diagnosticou não queria que nós fizéssemos o exame. É Ele mesmo, não queria. Dani? Ele falou que não precisava, tá? Então, Ixi. que Ele tinha ele estava, que certeza que era Cornélia de Lange. é, e que a clínica era soberana, então não precisava de exame nenhum, né? Pois Só é. que, ao mesmo tempo que eu olhava os cornelinhas na internet, também no Google, claro que eu fui sapear no Google, Sim, né? Eu olhava a Melissa, que entrou até aqui online, que é daqui de uhum. São Manuel, hoje ela mora em Botucatu por causa da Luizinha. A gente Sim, a marcou um Mel. encontro e a gente ficou analisando as duas filhas, assim, né? Aham. E aí? Eu acho que é. Acho que acho que acho que foi igual mesmo, né? A gente tomando café e analisando as duas e Pois é. pensando, né? Ai, acho que não é. Deve ser. Porque batia muito o Uhum. jeitinho das duas, né? Então, assim, olha como é importante, né? É. E aí, depois que, no meu caso, a Lívia diagnosticou, eu olhei, procurei uns PAX1 e aí eu identifiquei. Falei, é essa nave espacial que a minha veio. Pois é, Eu brinco Dani. sempre que veio de uma nave espacial, né? É dessa que a Lívia veio. Então, assim, é muito Sim. importante isso. Essa divulgação, né? E esse esclarecimento que você está trazendo para a gente, né? Sim, Agora, me então. conte, como é que está a dona Duda agora com 9 anos? Né? O que ela tem feito? Quais são as evoluções da dona Duda?
Então, Dani, a Duda, ela era ela era uma bebezinha muito calmíssima. É uma bebezinha que a gente podia fazer o que quisesse com a dona Duda, que ela era boazinha demais, sabe? Ah, E a dona, e a dona Duda agora tá entrando, é uma pré-adolescente, eu falo, sabe? sim, Que agora sim. o que ela quer, ela faz, o Reivindica. que ela reivindica totalmente. Mas a Duda, assim, ela tá muito bem, Dani, assim, a gente não pode reclamar, sabe? É, Ah, a Duda não fica doente, é uma criança super estável. A Duda, no final do ano passado, a Dudinha fez uma cirurgia de alongamento de tendão, porque ela estava com tá. encurtamento, né, na perninha, então a gente intensificou fisioterapia. Então a Duda. Aí, bom, isso antes da quarentena, né? Que a gente estava Sim. a gente estava super assim, intenso aí nas sessões de físio, a Dudinha estava já dando uns passinhos de mãozinha, agora, depois da quarentena, ela tá um pouco mais preguiçosa. Tá. A gente faz a fono, que é a comunicação alternativa, que eu até falei, né? Ela usa o Sim, método POD, que a sim. gente está aí. É uma outra linguagem, né, Dani? A mesma coisa que a gente está aprendendo aí inglês, espanhol, enfim. Então a gente tem que entrar no mundo dela e a gente tem que aprender também, porque é uma comunicação alternativa, Sim. né? E então assim, a Duda tem evoluído, ela está muito bem. A parte da via oral, da alimentação, a gente não insiste mais, então para a gente é uma coisa resolvida, né, em relação à Tá. alimentação, porque tem muitas pessoas, mas você não insiste, você não tenta, não estimula. Não, hoje não mais, sabe? Então a gente Tá. não estimula mais essa parte da comida, da alimentação via oral. E ela tem desejo por isso ou não? Ou ela não liga? Não liga, Dani, não liga. Ou se vocês estão comendo, você percebe que ela se Não, conecta com o alimento ou não? não tem conexão. Às vezes ela, por exemplo, a gente está com alguma coisa na mão, vai uma bolacha, né, um pão, sei lá. Ela quer pegar para brincar, mas não que ela quer experimentar, Comer. sabe? Pôr na boca, não. Então Talvez ela ela não. saiba, né? Então, Tal- sabe? Ela nunca Ela teve, saiba que Dani. talvez não. Então, talvez ela saiba, você me falou, né? Você falou sobre a preocupação de ter alguma complicação, né? Sim, Em sim, do ingerir, engasgo, ter alguma. né? De. Talvez ela saiba que aquilo não dá para ela, né? Eu acho, viu? Eu acho que ela sempre soube, na verdade. Eu acho que a gente também passou um pouco disso para ela, dessa, sabe, dessa insegurança no início, enfim, mas ela não tem essa conexão, então não é uma coisa que ela passa à vontade, está comendo na frente dela, não. Então é Sim. super resolvido isso, sabe? Mas Uhum. a gente continua estimulando ela, porque a gente quer muito que a Duda seja independente no caminhar, né, no andar. A gente tem certeza, né, que vai trazer uma independência para ela, né? Então Sim. a gente continua fazendo, continua estimulando. Acho que a gente não pode desistir nunca. E e terapia ocupacional, ela tem muito disso da integração sensorial também, é uma questão muito importante para ela, Tá. essa parte da terapia ocupacional, né? E a fono, porque a comunicação também é um dificultador, né, Dani? A Uhum. falta da fala, nem todos os momentos a gente consegue entender ou saber o que ela quer, o que ela está sentindo, por exemplo. Então, isso Tá. é meio angustiante, né? Sim, sim, com certeza. A gente falava disso também antes, né? Que você falou, né? Olha, eu vou pelo gesto, pelo olhar, né? E eu até Pela falei, a gente expressão parece que corporal, né? pela expressão, né? E parece que a gente É, consegue.
mãe é um bicho retado, né? Consegue É, decodificar muitas vezes, né? sim, O que eles querem, intuir o que eles estão precisando, né? pois é, Não é pois é. sempre, porque não é assim um conto de fadas, né? Essa intuição, ó, Madre Teresa de Calcutá. Não, Mas, né, não é. Mas não. a gente também tem que ver essa capacidade que a gente desenvolve, né? De poder Super desenvolve, né? solucionar os. E lógico que você queria ouvir a vozinha dela, claro que você queria ouvir uma mãe, claro, né? Claro, como Que isso é muito todas, né? importante. Sim, super. Mas eu acho que essa parte da comunicação é uma coisa que dificulta um pouco, assim, sabe? Que é aquilo, se tá com dor, a gente não sabe, a gente vai pela intuição, né? Não sei, às vezes ela quer alguma coisa, a gente não consegue entender, então eu acho que esse é o maior desafio, assim, hoje, sabe? Né, em cuidar da Duda. Porque o resto a gente super tira de letra, assim. Eu acho que com estimulação ao longo do tempo ela vai ganhando. Cada criança tem o seu tempo, né, Dani? Como você falou, Sim, vai sim. ganhando ao longo do tempo, né? Mas a comunicação, hoje a Duda já tem 9 anos, vai fazer 10 anos, né? Agora em outubro. Então, e ela está crescendo, ela já percebe muitas coisas que antes ela não percebia, ela quer muitas coisas que antes ela nem ligava, né? Tá, tá, tá. E Então, além da fala, o que você percebe? Qual outro desafio? Tem mais algum outro desafio que você enfrenta sendo mãe da Duda, além da fala? um outro desafio, Dani, a gente, bom, tiveram alguns desafios aí ao longo da trajetória, por exemplo, na parte de escola, né, que a gente se fala muito da inclusão escolar, então isso é muito desafiador. Hoje a Duda está numa escola pública, mas assim, no início foi bem difícil, sabe? A escola, a adaptação, na aceitação, né? Não das crianças, mas da escola, né? Então, assim, Sim. tiveram algumas questões assim, né? Mas assim, especificamente da Duda, eu acho que é mais a fala e agora ela está também entrando em alguns comportamentos, coisa que ela antes não tinha. Talvez seja por isso, por assim, pela falta da comunicação, né? Por querer alguma coisa que a gente não entende e ela também não consegue falar e demonstrar isso, né? Então acaba Sim. entrando aí em alguns comportamentos de irritabilidade, de às vezes autoagressão, às vezes ela fica muito irritada, sabe? Então isso é um desafio assim que a gente busca o tempo todo contornar, porque Tá. a questão comportamental é bem desafiador, né? Sim. Você está com uma pré-adolescente, né? A gente não Pois pode esquecer é, isso. E os pois é. pré-adolescentes típicos também dão trabalho, Então, né? E os exatamente. atípicos Pois também vão é, dar o seu pois trabalho da é. maneira que eles conseguem, né? Exatamente. De expressar o que sente. É a forma que eles têm, né, Dani? É a arma, cada um luta com a arma que tem, né? Sim, sim, sim. Então Mas vem vocês vão aí, passar mais essa adolescência, vamos, com né? certeza. Vamos, com E como certeza. é ser Ah, mãe da Duda, como é Tati? ser mãe da Duda? O que Pergunta, você aprendeu com a dona Duda? pergunta profunda sua, né? Profundo. Pergunta de psicóloga. Exatamente. Então, Dani, é muito assim, é como eu falei no começo, eu acho que nós somos lançados num outro lado, num outro mundo, né? Nós aprendemos muito todo dia com a Duda. Ela nos ensinou a lutar pelos direitos,
né? Porque muitas vezes a gente fala, ah, deixa pra lá, não deu certo. Não, por ela a gente vai, a gente luta, a gente briga, né? Então, eu acho que a Duda veio para ensinar a gente a lutar pelas coisas que a gente quer, pelos nossos ideais, pelos nossos direitos, né? Como pais, nos direitos dela como cidadã mesmo, né? Porque ela tem, né? Os nossos filhos também têm direitos como outros qualquer. E muitas vezes é subestimado, é deixado de lado. Ah, depois a gente vê, depois a gente faz, e não é assim, né? Eu sempre falo que é um amor muito puro, a gente não tem uma troca, né? Então, o que ela quer é um carinho, é um olhar, é um abraço, e a gente fala que não tem troca, né? A Dudinha, se a gente der uma caixa de papelão para ela, ela vai amar para brincar, sabe? Assim, então, né, não tem essa troca de valores, assim, sabe? São outros valores, São outros né? valores, exatamente. São valores São diferentes, outros né? valores que eles carregam, né? Sim. Né? E É apesar dela. surpreendente. É difícil falar, né? É difícil explicar, assim, né? O que a gente vive e sente. A Duda, ela não fala verbalmente, mas a gente sente no olhar dela, porque a Duda tem um olhar muito expressivo, né? O quanto, tipo, ela fala que tá bem, que ela ama a gente, que ela gosta de estar com a gente, que ela. Então a gente, ela se faz entender, sabe, Dani? Apesar dela não ser verbal, Sim, ela sim. se faz entender assim claramente, quando ela quer, quando ela não quer, quando ela tá bem, quando ela não tá se sentindo bem. E agora tá na fase que tá assim apaixonada pelo pai, Dani. Você Ah, acredita? é? Pois é. Ah, tá Apaixonadíssima com pelo ciúme. pai. Não, não entendi, desculpa. Não, ela tá apaixonada pelo pai dela, ela só quer ficar com o pai. Ah, tá com ciúme de você? Eu acho, não sei, não, acho que ela tá meio cansada de mim, né? Acho que agora ela só quer o Ah, pai. Tá entrando na ah, adolescência. Então, assim, tá um ah, grude com o pai, sabe? Aquela coisa de menina, ah. filha de. Sim, sim. Sabe, né? Normal, aqui em casa a mesma coisa. Pois é. E aí, mas assim, é isso, Dani. Eu acho que é um aprendizado diário, né? Eu acho que é difícil a gente explicar, mas assim, é realmente um amor puro, verdadeiro, em que a gente luta por ela todos os dias e por tudo que ela tem direito, né? Sim, sim, sim. Eu acho que a gente aprende a ser mais forte, a ser grato pela Nossa, vida, né? muito, muito. Eu A acho que a gente reclamar aprende a ser menos, mãe né, Dani? atípica, A reclamar menos, né? a reclamar menos, a dar Pois é. valor ao mínimo, porque cada As conquista do coisas. nosso filho É, e cada dia que você acorda, né, quando a gente passa por muita intercorrência, com situações difíceis, a gente acordar no outro dia o nosso filho está vivo, poxa, é um pois é. sabor diferente à vida, né? É, É como se a gente ganhasse na loteria todo é, dia, é. né? Não, e assim, são os detalhes, né, Dani? Aquilo que você falou. Então, assim, são os mínimos detalhes. Então, assim, um passo da Duda ali que ela conseguiu, né? Dois, três passinhos que ela deu sozinha. Puxa vida, é uma vitória, né? Sim, Uma sim. comunicação ali que ela faz diferente, puxa, é uma alegria pra gente, é uma grande conquista para ela, né? Que sorte a Duda ter pais como vocês. Que sorte todos os pais que se beneficiaram e tiveram a sorte de conhecer a associação, né? E divulgar e se unir. Vocês fazem vários movimentos, eu acompanho, né? De luta pelos pais, de luta pelas crianças, pelos direitos. Uhum. Que recado você deixaria não só para os pais de Cornelinha, mas todas as outras mães de crianças raras, atípicas, né? Que está nos ouvindo e para os profissionais. O que você deixaria de recado, Tati?
que eu deixaria, Dani? Eu acho que assim, acho que em primeiro lugar a gente não pode desistir, né? Eu acho que a gente não pode desistir nunca dos nossos filhos e de lutar por eles, né? Porque eles merecem isso. Então eu acho que a gente precisa lutar, a gente precisa, quem tem a informação, levar a informação, tanto para outras famílias como para profissionais de saúde. Teve uma. Quando nós estávamos aí no diagnóstico que a Duda nasceu, o médico chegou para a gente e falou assim: nunca escondam a mãozinha dela, nunca coloca uma luvinha na mãozinha dela, sabe? E aquilo também marcou muito. Então, assim, não esconder, né, os filhos, sabe, Dani? Os nossos filhos. Eu acho que a gente tem que mostrar mesmo para o mundo, a gente tem que fazer com que as outras pessoas conheçam, né, esse outro lado, né, porque eu, por exemplo, não conhecia nada da Cornélia de Lange, eu também não era incluída em nenhuma ação, sabe? Nunca fui incluída em nenhuma ação, assim, de crianças especiais, de pessoas especiais. Então, a gente aprendeu muito tudo isso com a vinda da Duda. Sim. Mas eu acho que esses movimentos são cada vez mais importantes, né? Para as E ainda pessoas que bem não vivem conhecerem esse outro lado também. isso. E os pais se unirem, e os pais poderem trocar, né, uma conversa, essas coisas de não Pois é, esconder, de mostrar a cara, de falar para exatamente. os filhos. É um movimento tão bonito e tão importante, porque a gente vê tanto. Eu vejo, você também deve ver, e muitos aqui vão concordar, quantos relatos, né, de troca. Eu também sou Nossa, assim, eu muitos. também vivo isso. Ai, a gente tem 29 segundos, não acredito. Então, Jura? Puta, passou ó, muito eu, rápido. foi muito rápido, tá vendo? 19 segundos. Eu Muito acho que tudo rápido. isso a gente tem que ser muito complacente. Eu queria te agradecer muito antes que o Instagram acabe na nossa, Obrigada a na você, nossa Dani. cara. Uma boa Adorei. noite para todo mundo Boa que ficou noite. com